Salve! Alegria, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um dia dentro dessa jornada dessa semana que eu tenho trazido rápidas reflexões a respeito dessas duas palavrinhas tão caras, tão importantes para mim e que eu espero que também isso possa trazer um pouquinho a relevância do significado dessas palavras, conhecimento e fé, também para a sua vida. E como eu tenho feito durante esses últimos dias, e vamos continuar mais alguns dias, tenho trazido algumas reflexões pautadas na palavra de Deus, que nos trazem um pouquinho de motivação para essa aquisição de conhecimento, a necessidade de buscarmos a sabedoria todos os dias, de exercitarmos a nossa inteligência. Afinal de contas, Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança e nos deu um cérebro para pensarmos e para colocarmos em prática. E o conhecimento ele vai passar por todas as áreas de atividade, áreas econômicas, áreas sociais, comércio, indústria, educação, tudo precisa de conhecimento, ciência, tecnologia, então tudo envolve conhecimento. E aí, hoje eu quero falar sobre Paulo, que depois de Jesus é o personagem, a figura bíblica que mais me inspira, que eu tenho uma admiração fantástica por este apóstolo que teve uma história de conversão sensacional, caiu do cavalo, literalmente, e foi convertido e mudou até de nome. Se chamava Saulo, passou a se chamar Paulo. E aí, se você não conhece essa história, eu vou te convidar a ler o Atos dos Apóstolos inteiro, para você entender um pouquinho o contexto em que Paulo foi convertido. É claro que eu não vou fazer leitura toda aqui, vai ficar isso de atividade aí para você. Mas o que eu quero trazer de reflexão aqui nesse momento não é nem um trecho bíblico, mas é uma reflexão trazida na Bíblia que eu utilizo. Eu utilizo uma Bíblia de estudos que é a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, uma Bíblia católica, que é fantástica, notas de rodapé assim maravilhosas. E a cada trecho dessa versão da Bíblia tem aí algumas orientações de estudo. E antes de entrar nas epístolas de São Paulo, nas cartas que São Paulo escreveu, tem então toda uma reflexão sobre o que eram, como foram construídas essas cartas de Paulo. E aí tem um trechinho aqui que me chama muita atenção, dizendo que Paulo é, antes de tudo, cerebral. Olha só, cerebral. E o que é cerebral? O cérebro tem total relação com a inteligência. Percebe? Nele se une a um coração ardente a inteligência lúcida, lógica, exigente, preocupada em expor a fé segundo as necessidades dos ouvintes. Gente, este trecho não é nem bíblico, como eu disse, é de uma introdução às epístolas de São Paulo, escrita na Bíblia de Jerusalém. Este trecho, ele resume, para mim, a personificação do apóstolo Paulo. Cerebral, vamos pegar essa característica primeiro. Por que Paulo era cerebral? E aí, se você for navegar ali por algumas das cartas de Paulo, e Paulo escreveu praticamente, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas acho que 80% do Novo Testamento foi escrito por Paulo, 70% ou 80%, se não mais. Ele escreveu as cartas Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Efésios, Gálatas e assim por diante, que são assim escritas maravilhosas. Então, primeiro ponto, ele era cerebral. Olha a capacidade que Paulo tinha de escrever. Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha inteligência, era um homem inteligente. Sendo então Paulo um homem inteligente, ele unia a sua inteligência à fé, porque ele já era convertido então quando ele escreveu as cartas. Então ele já tinha uma fé professada em Jesus, na conversão em Jesus. Então ele uniu toda a característica, como disse esse trecho aqui desse estudo, cerebral que ele era,
A inteligência lúcida, lógica, exigente e preocupada em expor a fé segundo as necessidades dos ouvintes. E aí me vem algo incrível que é da característica de Paulo, e muitos pregadores falam sobre isso, que Paulo tinha essa habilidade de falar de acordo com o público em que ele estava se direcionando. Isso é pedagógico, gente, isso é didática, que em um curso de pedagogia, professores sabem disso, é muito trabalhado, que é você fazer de uma maneira e falar de uma maneira que aquele público compreenda, seja um aluno da educação infantil, do ensino médio, ou um aluno de curso superior. Então, a pedagogia de Paulo era fantástica, porque ele justamente se expressava de acordo com o público que ele ia se dirigir. Então, se ele estava se dirigindo para pessoas mais simples, ele conseguia chegar num nível de simplicidade, de didática, para poder transmitir a mensagem que ele levaria. Só que também, em contrapartida, se ele estava diante de pessoas cultas, eruditas, ele tinha um nível de conhecimento tão alto que ele também ficava de igual para essas pessoas. E aí, isso é comprovado na palavra. Isso é muito interessante, porque lá em Atos 24, 25 e 26, e aí, como eu falei no começo, fica aí de tarefa para você ler o livro do Atos dos Apóstolos. Nesses 3 capítulos de Atos, Paulo, ele demonstra todo o conhecimento que ele tinha em relação às leis, para ele mesmo se defender de acusações que ele estava que estavam sendo feitas a ele. Então ele mesmo advogou em favor dele, percebe? Então ele tinha um conhecimento de tudo o que acontecia na época, das leis da época, justamente para então conseguir advogar em favor dele mesmo. É claro que agora em uma situação de já convertido. Então por isso a união do conhecimento e da fé me encanta no apóstolo Paulo, porque ele tinha todo um histórico, ou como a gente fala no mundo corporativo hoje, um background. Ele tinha um background de conhecimento, ele foi convertido e, consequentemente, conseguiu colocar todo esse conhecimento em prática para poder se defender dessas acusações e também para ajudar na conversão de mais pessoas, para levar então a boa nova de Cristo para mais e mais pessoas. E Paulo, naquela época, já sofria com fake news. Hoje a gente ouve muito falar em fake news, seja na esfera política, na esfera pessoal, na esfera até mesmo de igreja, né? Quantas notícias caluniosas que saem aí em relação a líderes religiosos, a líderes cristãos. É claro que tem muita notícia ruim que é verdadeira, mas quantas calúnias são feitas? De repente até você mesmo já sofreu com alguma calúnia, com alguma fake news. Mas hoje isso está tão na moda, mas se você olhar para trás, Paulo sofreu com fake news, Jesus sofreu com fake news. Percebe? Então isso já é uma história muito antiga, só temos uma nova roupagem da mentira que está enraizada no mundo desde sempre, e é uma nova roupagem. Mas então Paulo sofreu essas fake news, sofreu essas calúnias, mas com o conhecimento e com a fé que ele tinha, ele conseguiu ele mesmo se defender, para poder tentar reverter a situação, e foi revertida, tanto que ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, e aí tem todo o desenrolar da vida do Paulo. E outro ponto importante, que me encanta na inteligência de Paulo, lá em Atos 26, 28, fala de que ele teve, com a sua inteligência, ele conseguiu converter o rei Agripa. O rei Agripa, que era o rei da época, foi convertido à fé cristã por conta da inteligência de Paulo. E é justamente, vou até ler o trechinho aqui para vocês, Atos 26, versículo 28, que fala justamente isso. Quer ver? Olha só. Aqui, 26, 28. Crês nos profetas, rei Agripa? Eu sei que tu crês. Agripa então retorquiu a Paulo: ainda um pouco, e por teus raciocínios fazes de mim um cristão. Olha só que coisa maravilhosa.
Agripa confirma que pelo raciocínio de Paulo, ou seja, pela inteligência de Paulo, pelo conhecimento de Paulo, ele foi convertido. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, mostra a necessidade de buscarmos o conhecimento. Paulo serve então como um exemplo mesmo. Ainda aqui no versículo 26, no capítulo 26, um pouquinho antes, algumas pessoas diziam que Paulo estava louco por conta do enorme saber que ele tinha. Ou seja, ele tinha uma quantidade tão grande de conhecimento, era considerado tão inteligente, que as pessoas o consideravam louco por isso. A loucura, aí me vem agora à mente a imagem de Einstein, né? Com aqueles cabelos todos esvoaçados. Então, muitas vezes a inteligência ela acaba estando aí atrelada a essa característica de loucura. Mas a loucura dele, aí isso é dito também em outro livro, em outra carta, que a loucura dele é a loucura da cruz. A loucura da cruz é uma linguagem que a inteligência não explica, mas apenas a experiência de fé é quem vai explicar. Então, meu querido, minha querida, eu queria trazer neste dia, hoje dia 3 de março de 2021, trazer essa reflexão sobre conhecimento e fé. Espero que isso tenha ajudado você a tentar despertar de repente a relevância e a importância para buscar cada vez mais o conhecimento. Eu busco constantemente, seja através de livros, de vídeos, de leitura, de filmes, de séries, de histórias em quadrinhos, porque tudo isso me proporciona também aprendizado. E propositalmente quero deixar aí para vocês uma reflexão, porque Paulo não era um super-homem. Paulo não era um super-homem, mas ele tinha uma certeza tão grande na salvação em Jesus, que mesmo não sendo um super-homem, sendo mortal, sendo humano, sofrendo as mesmas coisas que nós como homens e mulheres sofremos, mesmo assim ele tinha uma certeza de que a verdadeira força, a verdadeira potência tinha um lugar que era chamada cruz de Jesus. Veio da cruz de Jesus. Então essa conversão ela é maravilhosa. Então, meu querido, minha querida, obrigado aí por sua atenção nesse dia. Que Deus possa iluminar a sua vida e que você sempre anseie por buscar conhecimento. Como eu disse no primeiro dia dessa série de vídeos, a gente refletiu em Provérbios 3, que fala justamente da felicidade do homem quando ele busca e quando ele alcança a sabedoria. Então, se você não viu, volta aí no feed que você vai conseguir ver esse pequeno vídeo que eu fiz. André Marcelo, Nayara Jacome, obrigado aí pela sua participação. Deus abençoe vocês, gente. A gente se vê numa próxima. Valeu!